tarde a todos. Estamos começando. Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer trazer nessa tarde Francisco Aquino, ginecologista brasileiro do Rio Grande do Sul, para nos falar sobre novas pesquisas, novos resultados de pesquisa relacionados à questão dos eventos extremos, que relacionam os eventos extremos que acontecem na região sul do Brasil com as mudanças climáticas. Tive o prazer enorme de conhecer o professor Francisco no passado, pessoalmente, esse trabalho durante muito tempo, uma pessoa extremamente engajada no processo de conhecimento sobre essa causa, e acho que vamos ter uma bela conversa nesse momento. Eu só queria passar alguns informes iniciais. Nós temos alguns jornalistas e alguns convidados dentro do Zoom e temos pessoas assistindo a conversa no YouTube. Nós teremos pessoas aqui do Clima Info monitorando os bate-papos, tanto aqui do Zoom quanto no YouTube, e organizando as perguntas. Então, após uma palestra, uma fala inicial do Francisco, da exposição dele, nós teremos a oportunidade de passar para a Silvia Marcuso, que está conosco também nessa tarde, e que vai liderar toda a conversa aqui. Nós vamos passar para a Silvia as perguntas e, na medida das possibilidades, a Silvia vai fazer as perguntas aí para o Francisco. O tempo estimado nosso nessa live é de mais ou menos 1 hora. A gente pode estender um pouquinho, mas devido ao compromisso com as pessoas, a gente talvez não possa estender muito. Mas se a conversa estiver muito quente, a gente sempre dá um jeito. Então, eu tenho o prazer de passar a palavra agora para a Silvia Marcuso, jornalista da área ambiental, que tem uma história muito importante, grande, já longa nesse campo. E a Silvia vai, então, apresentar o professor Francisco e vai conduzir bastante da conversa. Eu agradeço a todos a participação e eu vou, daqui a pouco, colocar nos chats o link do YouTube, aqui, para que as pessoas possam compartilhar a pedido do Aurélio, que fez esse pedido. Então, Silvia, o palco é seu. Muito obrigado por estar conosco nessa tarde. E vamos lá, vamos que vamos. Boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Então, é uma parceria com o Clima Info, uma organização que eu admiro e acompanho. E vou falar um pouco do professor Francisco Eliseu Aquino. Ele é natural de Taquari, aqui do Rio Grande do Sul, e professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Ele é bacharel em Geografia, mestre em Geologia Marinha, também pela URGS, e doutor em Climatologia e Mudanças Climáticas pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências, também da URGS. Ele desenvolve pesquisas com ênfase em meteorologia e climatologia polar e subtropical, eventos extremos, teleconexões, monitoramento de massas de gelo e mudanças ambientais globais. Ele atualmente prioriza pesquisas entre conexões climáticas entre a região Antártica e América do Sul, em especial no sul do Brasil e eventos extremos. Ele participa e desenvolve pesquisas desde 93, 94 no Programa Antártico Brasileiro. E ele é coordenador do NOTUS, Laboratório de Climatologia, do Departamento de Geografia e diretor do Centro Polar e Climático da URGS. E ele também ainda é coordenador da Divisão de Climatologia Polar e Subtropical. Boa tarde, professor. Então, o professor preparou uma apresentação para nós aqui hoje de tarde, onde vocês vão levantando as perguntas, né, escrevendo no chat, passando para a Silvia, a Dias, que está nos acompanhando também. E vamos, então, professor, com a sua apresentação. Ele vai dar uma contextualizada nesse assunto. Muito boa tarde, Silvia. Boa tarde, Delcio, a todos e todas que nos acompanham nessa tarde. É um privilégio, um enorme desafio receber o convite seu e do Clima Info, Silvia, para apresentar, né? Espero vir
minutos, uma visão sobre as mudanças do clima, ciclones bomba e eventos extremos, conectando o Brasil, a América do Sul, a Antártica e esse corredor de tempestades severas que nós temos aqui na região sul do Brasil, Bacia do Prata, né? Novamente, peço licença a todos que nos acompanham de casa, né, nesse mundo moderno em quarentena. As nossas rotinas estão bastante diferentes, né? Mas espero que seja bastante agradável. Se é possível, eu já vou compartilhar minha tela para iniciar a apresentação. Só uma coisa, o áudio, tem várias pessoas que estão reclamando que o áudio não está bom. Por favor, pode dizer com quem que não está conseguindo ouvir? O professor Eliseu, está bom o áudio? O áudio, não. Só um minutinho. O áudio do YouTube não está bom. Acho que o pessoal está tentando, o que está acontecendo não é aqui dentro. E Silvia, todos nós aqui que estamos aqui dentro, fechar o microfone quando a gente está falando, tá? Tá certo. Aguardamos um pouquinho mais? Ou posso... Pode seguir, Francisco, por favor. Ok. Vou compartilhar minha tela. Acredito que vocês estejam recebendo a minha tela ou não. Estamos perfeitamente, Francisco. Perfeito. Ok. Bom. Mudanças do clima, ciclones bomba e outros eventos extremos. Novamente agradeço o Clima Info, deixo a história do aquecimento da temperatura média do Brasil de 1910 a 2019. Esse código, nessas listras de aquecimento, como nós gostamos de destacar. Aproveito também para apresentar para todos e todas as mesmas listras de aquecimento, agora para a temperatura média global, né? 1850 a 2019, destacando que pós 1980, a década de 80, o aumento na temperatura média global em todas as regiões, em todas as superfícies oceânicas, se tornou maior e mais significante do ponto de vista das medidas. É muito importante contextualizar, não só porque estamos numa pandemia com a Covid-19, o que realmente serve de exemplo, infelizmente, é um exemplo, mostrando da ação humana, da ação antrópica sobre os ecossistemas do nosso planeta, em especial as florestas tropicais e equatoriais. Então, a humanidade vem aumentando a cada dia que passa a sua influência, a sua modificação ao meio, né? A pegada ambiental, que a gente pode dizer, uma pegada ecológica, e nós estimamos que até o ano de 2045, com mais de 9 bilhões de pessoas, mais de 60%, 70% do sistema natural terrestre não será mais original, ou a maior parte totalmente impactado, né? Então, isso tem uma influência no sistema natural, no sistema de sustento à vida, excepcionalmente importante. Por isso, inúmeros pesquisadores, climatologistas, cientistas do clima, físicos da atmosfera, chamam a atenção em inúmeros artigos, como esse da Nature de dezembro de 2019, mostrando que esse impacto em todos os ecossistemas do nosso planeta vão provavelmente disparar uma sequência de outros efeitos, impactos ainda maiores que alguns pontos de ruptura desse sistema natural sofrerem alteração. Imagina-se que essa alteração possa ocorrer provavelmente quando a gente atingir 1,5 grau ou superar 1,5 grau da temperatura média global, conforme uma série de relatórios internacionais, como exemplo aqui o IPCC.
Então é importante contextualizar a Antártica com a Amazônia, o Ártico, a circulação oceânica, que são sistemas desse nosso geossistema interligado. Também busquei uma outra informação de que entre 1,5 grau e 2 graus Celsius do aumento da temperatura média global, né, se a gente ultrapassar esse valor, a gente corre o risco de atingir um ou mais pontos de inflexão importante, onde os efeitos das mudanças vão acelerar, remodelando o nosso planeta. Novamente, eu chamo a atenção para essa ilustração, que a Amazônia, a Antártica, o Índico, o Pacífico, o Ártico, a Groenlândia, fazem parte desse sistema natural e têm relevante importância no sistema climático global. Sabemos que temos nas últimas décadas mais quentes dos últimos 120, 130 ou mais anos. Gostaria de destacar com este gráfico o ano de 2020, em curso, o primeiro semestre. Né? Nós só perdemos, nesse momento, infelizmente, para o ano de 2016, que é o ano mais quente do século, e em sequência, o terceiro ano, ou o segundo ano mais quente, é 2017, 2019, 2020 e assim por diante. Com exceção de 1998, o ano do El Niño do século, todos os 10 anos, 9 anos mais quentes desses séculos praticamente ocorreram só de 2000 para cá ou de 2010 em diante. Quando nós comparamos isso com uma climatologia de 1961 1990, nós observamos nesse mapa global algumas manchas em amarelo, mostrando que a temperatura nesse período aumentou entre 0,2 até 0,5 graus Celsius em algumas poucas regiões, se pensarmos na dimensão, na superfície do nosso planeta. Porém, quando olhamos a próxima climatologia, que encerra no final desse ano, vai ser de 1991 até 2000, nós observamos que esse aumento agora ele domina a superfície do nosso planeta, e é tanto na superfície oceânica quanto nas superfícies continentais. E, claro, as regiões de latitude mais elevada, como a periferia do Ártico e a periferia da Antártica, amplificam esse sinal, não só pelo contraste sazonal, não só pela latitude, no caso do hemisfério norte, a própria continentalidade, a própria diminuição do gelo marinho do Ártico, uma série de fenômenos que estão interconectando e amplificando esses efeitos na mudança climática global. Também chama a atenção que esse primeiro semestre de 2020, podemos dividir 2 trimestres, ele também mostra para nós uma ampliação da temperatura muito elevada. Um destaque muito grande para a Ásia, em especial a região da Sibéria. Né? Então, nós já observamos incêndios florestais na região, derretimento muito acelerado, temperaturas recorde, provavelmente atingimos a maior temperatura já registrada na região da Sibéria há 10, 15 dias atrás. Por isso, a Time fez para a revista desse mês, chama a atenção uma capa bastante inovadora, do meu ponto de vista, uma capa dinâmica da revista. E uma geocientista, artista, foi convidada para dar uma arquitetura, uma paisagem, uma beleza cênica para todos esses pontos de ruptura, que são as florestas, os oceanos, a biodiversidade e as geleiras. Né? E, claro, no nosso caso, eu vou chamar a atenção um pouco para a região antártica, que tem 90% do gelo do planeta Terra, é um importante pilar do sistema climático global, seja por via oceânica, seja por via atmosférica, destacando ao longo desde os anos 80, e especialmente dos anos 90 para cá, onde o nosso grupo do Centro Polar e Climático tem atuado junto ao Programa Antártico Brasileiro, desenvolvimento de atividades na Península Antártica, que teve um elevado aquecimento dos anos 50 até o final dos anos 2000, 2005, mais de 3 graus na temperatura média. Eu monitorei geleiras que retrocederam, especializei em geologia marinha e sedimentação marinha nessa região. Esse treinamento me aguçou a propor algo mais ambicioso, que era conectar a mudança climática global e seu efeito na Antártica e o segundo passo, que é o efeito da Antártica no Brasil, ou o efeito da Antártica no sul do Brasil,
já que aqui o Rio Grande do Sul seria, né, o extremo sul do Brasil, mais próximo ao extremo sul. Então, desde 2004, nós iniciamos a atuar no interior do continente antártico, é a região mais fria, mais inóspita, mais elevada, mais ventosa do planeta Terra, né? E, atualmente, desenvolvemos um projeto em parceria com colegas da UERJ, um módulo científico remoto, localizado a aproximadamente 600 quilômetros do Polo Sul. Permite, então, essa é uma imagem do nosso acampamento agora no verão de 2019, talvez dezembro. Esse é o módulo Criosfera 1, ele é um container completamente equipado com instrumentação para química da atmosfera, balanço de energia global. No entorno dele nós executamos experimentos de física da neve, geofísica, glaciologia. Temos a oportunidade ímpar de viver num lugar completamente isolado, com qualquer direção a 500 quilômetros, para qualquer lugar, não tem absolutamente nada a ninguém, a não ser pelo branco, céu. Eu destaco aqui uma vista para o oeste, uma vista para o sul e uma vista para o norte, é fácil, nós temos a referência nessa região. Claro, durante o verão nós montamos um acampamento para uma barraca banheiro, uma barraca dormitório. No inverno, na saída, nós desmontamos esse acampamento e enterramos um depósito com comida e equipamento que fica isolado desse local, plenamente preservado a temperaturas de menos 65 graus Celsius, que é o que nós registramos nos meses de julho a setembro, nesta região, na noite do inverno polar. Essa é uma foto do nosso grupo, agora na véspera da virada do ano de 2019 para 2020. E uma das atividades que nós executamos é a perfuração de tecidos de neve e gelo, e os tecidos de neve e gelo permitem a gente dizer que ao longo dos 800 mil anos a concentração de CO2 na atmosfera terrestre sempre esteve mais baixa do que os valores da Revolução Industrial até os dias de hoje. Isso quer dizer que, pelo menos no último milhão de anos, o sistema climático global não é responsável pela emissão de 300 partes por milhão de volume a 411, 413 partes por milhão de volume que nós registramos hoje. O detalhe para o final dessa curva, que tem uma rápida e importante ascensão, é combinar ela com a curva do aumento da temperatura média global. Então, a temperatura média global vem respondendo ao aumento da concentração dos gases de efeito. É importante destacar, para geral de mudança climática, que todos as mais diversas áreas estão preocupados em contar a história do nosso planeta pela tectônica global, a posição dos continentes, o tamanho e as dimensões dos oceanos. Os oceanos eram mais quentes, como funcionava a circulação atmosférica e oceânica de diferentes momentos da história do nosso planeta. Todos os parâmetros orbitais, eles ajudam a nós mensurarmos quantos partes por metro quadrado o sistema climático pode responder, aumentando ou diminuindo a temperatura a longo prazo, a longuíssimo prazo, milênios, séculos, né? E aqui um dado de paleoclimatologia, é um gráfico que parece bastante complexo, e eu vou passar muito rápido por ele, mas eu gostaria de destacar que há 75 milhões de anos atrás, o planeta era de 8 a 12 graus Celsius mais quente do que hoje. Então não existia gelo nem no Ártico nem no Antártico. O ambiente climático do nosso planeta era muito mais quente, os oceanos eram mais quentes, a biodiversidade, a vida do planeta era totalmente diferente. Porém, com a tectônica global, a evolução da vida, a mudança da composição química da nossa atmosfera, surgiu a possibilidade, há 30 milhões de anos atrás, a Antártica começar a formar as primeiras geleiras, posicionar na região polar sul, e as massas de gelo, ao crescerem, por serem brancas, refletirem a radiação solar como se fosse um espelho, forçando a diminuição da temperatura do planeta. A massa de gelo vai crescer, vai influenciar a temperatura do ar, vai influenciar a circulação oceânica, e há menos de 5 milhões de anos atrás inicia o mesmo processo para a região da Groenlândia. Portanto, ao chegarmos aos últimos 5, 10, 1 milhão de anos,
nós tivemos uma temperatura média ao redor de 14 graus Celsius, com oscilações de períodos frios e períodos quentes, em longo prazo, sempre controladas por uma margem de simplicidades entre os parâmetros orbitais e o sistema terrestre como um todo. Porém, modernamente, com as emissões de combustível fóssil, desmatamento, queimadas, o consumo de energia e a nossa pegada ambiental, a opacidade da atmosfera, a composição da atmosfera se tornou mais reativa, especialmente por ter mais CO2, metano, entre outros gases de efeito. Então, a gente consegue observar nesse gráfico o aumento da temperatura média global e observamos que a radiação solar não mudou absolutamente nada. Eu chamo a atenção que esse gráfico da radiação solar ele tem uma variação de 360 watts por metro quadrado até 361 watts por metro quadrado. Né? E a mudança climática antropogênica já bate 1 watt por metro quadrado, ou fácil, muito mais, a curto prazo, em pouco espaço de tempo. Muito bem. Então, sabemos que existe um paradoxo no sistema climático do nosso planeta. Se o Sol está quente, a Terra está fria e vice-versa. Então, como explicar a mudança climática atual? Os testemunhos de neve e gelo, os testemunhos de fundo marinho, toda a paleoceanografia, toda a paleontologia nos ajuda muito a entender que o sistema climático terrestre está sendo agora governado pelas atividades humanas. Este gráfico dos últimos 2019 anos ajuda a mostrar a variabilidade dessa temperatura, ou as anomalias dessa temperatura, a partir de um valor de 14 graus Celsius, vamos supor. Então, essa linha zero eu estimo como 14 graus Celsius, a gente vê períodos mais quentes, períodos mais frios, e a subida pós-revolução industrial da temperatura média até nos alcançar hoje aqui. Veja que eu dou um destaque para o período quente do ótimo medieval, da pequena idade do gelo, as últimas importantes erupções vulcânicas, e a gente observou pequenas oscilações, pequenas variações, mas nada mais importante do que as ações humanas no final dessa série histórica. Muito bem, uma série de relatórios, como o IPCC, demonstra, olhando bem à direita, em cima, que as atividades antropogênicas têm mais de 2 ou até 3 watts por metro quadrado de efeito de forçamento radiativo no sistema climático do nosso planeta, essencialmente porque nós mudamos a superfície do planeta Terra. Por isso, nós vamos observar aumento da temperatura, mudança nos valores de precipitação, áreas mais secas, áreas mais tempestuosas, mudança na temperatura média a cada década, diminuição de gelo marinho nas 2 regiões polares e aumento do nível dos mares. Alguns exemplos para esses tipping points. Eu gostaria de focar nesse instante numa rápida aula de geografia lá do 6º ou 7º ano do ensino fundamental, que é a estrutura da atmosfera do nosso planeta, e chamar a atenção que a atmosfera do nosso planeta é aquecida de baixo para cima. A radiação solar atravessa a atmosfera, interage com a atmosfera e a superfície é que vai devolver onda longa. E a onda longa vai ser interceptada por vapor d'água, metano, CO2, entre outros gases. Então, a turbulência, a convecção, os sistemas meteorológicos que nós tanto gostamos de observar na natureza, no céu que cobre, são fenômenos que são forçados da superfície para baixo. Então, é de se esperar, olhando à direita, que a atmosfera na região equatorial seja mais espessa, ou melhor, a troposfera seja mais espessa, algo como até 16 quilômetros, e a troposfera polar mais rebaixada por conta da própria massa de gelo da Antártica ter 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Então, nós vamos chegar até 8 quilômetros de altura, 9 quilômetros de altura a troposfera polar e 16. Então, a gente tem uma rampa, né, um gradiente que força a circulação atmosférica do nosso planeta, em especial as correntes de jato, localizadas a 30 graus sul ou norte, as regiões subtropicais, e as regiões subpolares, que vão ajudar a incentivar ou não, ou muito, sistemas meteorológicos vigorosos que vão cruzar nas nossas regiões, ou por dias ou por semanas. A humanidade também colocou gases como clorofluorcarbono na atmosfera, a gente diminuiu a camada de ozônio, e a menor diminuição de camada de ozônio na região polar antártica fez com que a estratosfera polar antártica ficasse mais fria, e ela mais fria também ajuda a afundar essa rampa intensificada.
O aumento da temperatura média global força essa rampa a subir na região equatorial, favorecendo a intensificação de todos os sistemas climáticos meteorológicos do Equador até o polo. Lembrando que o desequilíbrio energético equatorial polar do nosso planeta é o que move os principais elementos desse sistema, oceano e atmosfera. Então, o hemisfério sul, que tem a maior massa de gelo, é circundada por oceanos, e depois nós temos aí a América do Sul, o continente africano e a Austrália, eles vão interromper essa circulação atmosférica, sofrendo muita influência destas correntes de jato. Como exemplo, eu mostro uma série de ciclones extratropicais, essas brancos são as nuvens que estão mostrando aqui na Antártica. Professor, só um pouquinho, professor Eliseu. Será que não tem mais algum áudio ligado aí, que o pessoal está reclamando muito, que tem um áudio ligado na mesa ao lado do palestrante, alguma coisa? Tem pessoas que estão reclamando demais aqui no chat. Olha que eu não tenho nada. Não? Ok. Bom, peço desculpas, né? Então, a circulação atmosférica do nosso hemisfério, ela está sendo perturbada por esse novo ajuste entre a atmosfera tropical, equatorial e polar. No nosso caso, a influência da Antártica, a influência da Amazônia, tem um impacto grande nesse sistema. Então, essa reordenação desses sistemas ou intensifica ou reposiciona eventos meteorológicos que eu vou chamar de normais ou até os extremos. Um exemplo de um caso extremo que é caracterizado entre essas diferenças entre uma América do Sul muito quente, um Equador muito quente e a região polar antártica ainda fria. É forçar esses ventos de altitude, como vistos nesse mapa, essas são as correntes de jato, a corrente de jato subtropical e a subpolar se juntando, mostrando que tem um contraste Equador-Polo muito marcado sobre a região da Bacia do Prata, originando a formação de um centro de baixa pressão extratropical, os famosos ciclones extratropicais, e dependendo do gradiente de pressão, a intensidade com que esse gradiente é intensificado, o vento vai soprar mais forte, as tempestades serão mais severas, e a gente poderia, inclusive, classificar esse sistema como explosivo ou como bomba. Este é um evento real que aconteceu no dia 13 de setembro de 2016, destaco 2016 é o ano mais quente do século, e esse sistema, então, organizou um ciclone, a gente pode observar por essa vírgula invertida, que é uma imagem característica desses fenômenos, a escala desses fenômenos de 3 até 5 mil quilômetros de diâmetro, então a área de influência é impactante, a intensidade da área de nuvens e precipitação, nesse caso agora a maior parte da precipitação já está no oceano, e um estudo que nós fizemos para este evento, né? Então, esse evento nós conseguimos avaliar e classificá-lo como um ciclone bomba, teve vendaval, granizo, uma série de prejuízos na região sul do Brasil, mas nós também tivemos a oportunidade de coletar a água da chuva e fazer análise isotópica de O18 e O16 para marcar a origem dessa umidade, o que estava por trás desse evento, etc. Então, nós entendemos que o contraste Equador-Polo é significativo para a intensificação desse fenômeno, e toda a precipitação recolhida aqui em Porto Alegre, o DNA dessa água, vamos dizer assim, é puramente amazônico. Então, nós sabemos que os famosos jatos de baixo níveis, que estavam com velocidades muito elevadas, transportaram toda a umidade que abasteceram essas nuvens por baixo, e os sistemas de ventos de altitude tornou esse sistema mais vigoroso. É um artigo que foi publicado este ano, mostrando o impacto de uma aproximação de um sistema frontal muito intenso frio, com a disponibilidade de umidade e a facilidade e velocidade que a umidade pode vir da Amazônia para a região do Prata. No mesmo ano, 2016, a Venice e nós aqui do laboratório
acompanhamos uma investigação que ela fez, que foi impactos na região costeira do Rio Grande do Sul por outro ciclone bomba. Então, eu já estou apresentando o segundo ciclone bomba do ano de 2016 e o impacto devastador que ele teve na região costeira da região sul do Brasil, especialmente a praia do Hermenegildo. São dezenas de casas que foram consumidas pelas ondas e pela agitação marítima resultante, né? Então, nós mostramos a origem e evolução do sistema ciclônico bomba ao longo dessa data. Também entendemos que, nesse trabalho, que houve um outro ciclone bomba ao sul da região australiana, também causando impactos. E o que estava por trás o que teleconectava esses eventos é o modo anular do hemisfério sul, e por conta do intenso aquecimento global e pelo um dos menores buracos da camada de ozônio e uma impressionante redução do gelo marinho na volta da Antártica, fez um contraste e forçar uma circulação trópico-polo-polo-trópico, amplificando e aumentando muitos eventos severos na região, em todas as regiões subtropicais do nosso hemisfério, o hemisfério sul. E, claro, aí surge o ciclone bomba, que ocorreu na virada do mês de junho para o mês de julho agora. Essa animação mostra a origem, formação, desenvolvimento desse ciclone bomba sobre a região da Bacia do Prata, especialmente sobre o Rio Grande do Sul. A carta sinótica ajuda a gente a identificar bem esse fenômeno. Eu destaco aqui nessa animação que essas manchas vermelhas são os raios associados às tempestades das nuvens convectivas mais vigorosas, né? Então, observem, vou retornar, né? Observem que essas nuvens vigorosas, as manchinhas vermelhas, elas avançam muito rápido do meio da tarde por todo o estado de Santa Catarina, né? Então, isso é visto por quem estava em Santa Catarina. Eu não sei o autor da foto, mas é uma foto desse fenômeno cruzando a região de Itajaí, mostrando as nuvens convectivas excepcionalmente vigorosas, um avanço muito rápido, respondendo a um contraste de ar muito frio, um campo de pressão muito baixo e a norte ar bastante quente e úmido. Boa parte da umidade que alimentou esse sistema era do Oceano Atlântico aqui ao largo. Então, esse sistema, ao avançar muito rápido, gera vendaval, gera granizo, gera chuva com volumes muito elevados, o que assusta as pessoas e causou excepcionalmente elevado grau de dano. Sem dúvida, nós já podemos afirmar que o grau de impacto, o número de mortes, os prejuízos financeiros são muito superiores ao do furacão Catarina de 2004. Né? O que também chamou a atenção para este fenômeno é que todo o ciclone explosivo se desenvolveu no continente, né? E chama a atenção também, olhando a evolução dessa frente fria e como ela avança rápida, é que enquanto o ciclone evoluía, a frente fria é que causava o maior dano, né? Foram os aglomerados de sistemas convectivos que geraram muito impacto em toda essa região. Portanto, é uma combinação muito perigosa entre o ciclone bomba evoluir e ajudar a formar todo esse sistema e os sistemas convectivos também serem devastadores, né? Então, esse é o cálculo que nós fizemos para a origem, formação e o caminho desse ciclone bomba. Choveu em Porto Alegre, a título de exemplo, 117 milímetros entre o dia 30 e o dia 1º de 7. Entre 24 horas aproximadamente. E a chuva esperada para o mês de junho em Porto Alegre é 132 milímetros. Então, nós estamos saindo, talvez, de uma estiagem na região sul do Brasil, e a chuva do mês inteiro praticamente caiu em menos de 24 horas com eventos extremos, né? Classificamos a origem e formação desse ciclone como um ciclone explosivo forte. Essa é a categorização dele. Em parceria com a Gran Cianove,
pesquisadora do IAG, nos cedeu dados em que o meu pós-graduando Pedro conseguiu fazer uma análise, uma estatística, pelo menos para 1980 até 2010, de quantos ciclones explosivos nós temos na região da Bacia do Prata. E descobrimos que são, no total do período 78, que dá uma média de quase dois ciclones explosivos ao ano na nossa região. Porém, só 20% destes ciclones ocorrem sobre a região continental, que é quando gera muito mais dano, né? Então, algo que vem chamando a nossa atenção. E na semana seguinte, entre o dia 6, 7 e até 9 de julho, nós tivemos a formação de um outro ciclone extratropical. Esse ciclone, com um sistema frontal muito vigoroso e muita umidade vinda da Amazônia, gerou expressivos volumes de precipitação entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, gerando provavelmente uma das 3 ou 4 mais impactantes cheias da história moderna dos últimos 100, 150 anos do Rio Grande do Sul. São 2 ciclones com impacto excepcionalmente negativo, com muitos danos, muitos prejuízos na região sul. Também descobrimos, cálculos feitos nas últimas 24 horas, que esse ciclone, quando avançou para o mar, se tornou um ciclone bomba. Então, no ano de 2020, nós já encontramos 2 ciclones bombas, os 2 ocorreram em sequência, os 2 causaram excepcionais danos. O que é que a gente pode dizer? Por sorte, o segundo ciclone bomba ganhou sua maior intensidade de ventos em alto mar. Por isso, ele não foi tão sentido como vento, mas sim como excepcional precipitação. A título de comparação, na primeira semana de julho, entre 2 e 3 dias, nós tivemos 125 milímetros de chuva, que é mais do que a chuva esperada para o mês de julho. Então, o final de junho e o início de julho de 2020, nós já temos a chuva dos 61, 62 dias em 2, 3, 4 dias de eventos extremos. Isso é o que vem acontecendo na região sul do Brasil. Muitos períodos sem precipitação e curtíssimos períodos com extrema precipitação associada a vendaval, granizo, entre outros eventos severos. Também vemos estudando ao longo dos últimos 15 anos como o painel intergovernamental de mudanças do clima vem apontando chuva maior para a região sul do Brasil e nós detectamos dos anos 40 até hoje, e os dados recentes que nós estamos olhando corroboram, que chove 9% mais na primavera, 7% mais no verão e 17% mais no outono. Destaco que no sul do Brasil, quando a gente recebe informação que chove mais na primavera no outono, eu sei que a chuva geralmente tempestuosa, é nuvem convectiva. Esse sistema de nuvem convectiva é associado a sistemas convectivos ou complexos convectivos de mesoscala, que é o que mostra nessa animação. São várias nuvens cumulonimbus que atingiram seu auge, juntas formam uma área maior que o Uruguai e o Rio Grande do Sul muito tempo juntos. Esses sistemas são muito vigorosos, geram muita chuva, costumam ocorrer à noite, tem vendaval, tem granizo, e são responsáveis por, às vezes, 80% ou até 200% da chuva do mês inteiro em menos de 24 horas. Também foi um trabalho recentemente publicado, e na análise de todo o período da série histórica mais longa possível de ser feita, nós detectamos que a Bacia do Prata, em especial o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, possui os maiores sistemas convectivos da América do Sul. Os maiores sistemas da região continental ocorrem sobre os nossos. Quando comparamos esses sistemas com os que ocorrem na América do Norte, os nossos são maiores, mais duradouros e representam muito mais volume de precipitação. Maiores do que os nossos continentais são os sistemas convectivos de mesoscala que ocorrem no Oceano Atlântico, ao nosso largo na costa da região sul do Brasil. Se o oceano fica mais quente, o continente está mais quente, a atmosfera está mais quente, a circulação atmosférica se reordena, seria possível esses sistemas se intensificarem ainda mais? É a pergunta que nós estamos lançando com esse trabalho.
Também saiu uma notícia nas últimas semanas da Organização Meteorológica Mundial, que identificou o raio mais longo até hoje medido no planeta pelo sistema moderno, né? Mostrando que aconteceu exatamente entre o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Quando eu olhei a notícia, fiquei bastante curioso e fui analisar o dia e o exato momento desse evento. Para minha surpresa, nada de diferente, é um complexo convectivo de mesoscala atuando na região sul do Brasil. Então faz sentido nós termos os maiores raios, os maiores eventos na região sul do Brasil ou na região do Prata, porque as tempestades dessa região são as mais vigorosas. Um detalhe curioso, algo que dispara e que incrementa muito esses sistemas convectivos, além da umidade, que pode ser da Amazônia, do Atlântico, é a entrada de uma massa de ar fria da região sul polar, especialmente do Mar de Weddell, que vem sido advectada para nós graças à mudança da circulação nas últimas décadas, graças ao aquecimento global. Estou finalizando. Porto Alegre, 29 de janeiro de 2016, de novo, um exemplo importante, um outro sistema convectivo com alto grau de destruição, mais de 4.000 árvores tombaram, muitos danos em patrimônio pela cidade. Eu classifiquei esse evento como uma microexplosão, e é justo nesse momento, quando o sistema convectivo de mesoscala se organiza sobre a região, em menos de 2 minutos, a gente teve rajadas de ventos acima de 150 a 160 km por hora e um aguaceiro que se despencam literalmente dessas nuvens tempestuosas. O curioso desse evento é que quando a gente vai observar a composição isotópica dele, ele é puramente antártica. A composição isotópica dessa precipitação é igual à que nós encontramos no módulo Criosfera 1 na neve. Então, é um outro indicador de que uma massa de ar muito mais fria conseguiu se deslocar pelo Atlântico Sul, que é o mapa que eu mostro aqui logo abaixo, e, claro, a circulação atmosférica, o campo de pressão e o gradiente de temperatura, facilitando muito a incrementação dessas tempestades. Portanto, eu uso uma ilustração que foi utilizada numa reunião virtual da União Geocientífica Europeia esse ano, onde os participantes foram convidados a fazer ilustrações, pequenos desenhos, ou convidaram seus filhos a fazerem desenhos, para mostrar o que é importante. É importante que as ações da mudança do clima, as novas tecnologias, as novas reestruturações econômicas e políticas e sociais globais devem buscar, né, um enfrentamento para inverter essa curva. Nós temos que achatar a curva do aquecimento global, e é exatamente o que nós estamos buscando fazer com a Covid. É exatamente 2 casos muito perigosos e que funcionam na mesma lógica. É uma questão ambiental que está no pano de fundo. Então, não podemos passar 1,5 grau, no máximo, se não conseguimos ajustar, até 2 graus Celsius. Quais soluções que nós podemos ter para essas metas? Eu gosto muito de usar os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. Nós temos 17 importantes caminhos necessários para solucionar, e esses 17 caminhos necessários estão mais do que na discussão cotidiana durante o enfrentamento da pandemia no ano de 2020. Gostaria muito de agradecer e lamentar pela demora na apresentação. Boa tarde, então, para quem chegou. Muito obrigada, professor. Então, nós estamos aguardando perguntas dos colegas jornalistas, de quem quiser fazer perguntas também pelo chat. Eu gostaria de perguntar, professor, se já dá para as pessoas que têm uma certa percepção da situação do clima, se conseguir interpretar se está se aproximando um evento extremo, tipo ciclone bomba, que cuidados, que coisas que a gente tem que estar atento, que a natureza está nos mostrando, assim, né, como precaução. Tem que abrir o seu áudio, professor. Tá, obrigada. Se está aberto, tem que fechar. Se está fechado, tem que abrir, né? Tá certo. Bom, o sistema de previsão do
Tempo e Clima dos países da América do Sul e no caso do Brasil, eles têm emitido os alertas. Nós temos inúmeros centros de meteorologia no Brasil muito qualificados, contribuindo em chamar a atenção na previsão do tempo, no caso de um ciclone que possa ser explosivo. Alguns dias antes, ou até semanas antes, a gente consegue receber os primeiros alertas, e aí, claro, o sistema de defesa civil, todo o sistema, a estrutura de estado, de municípios, né, são importantes para esse momento. Lamentavelmente, nós tivemos 2 ciclones-bomba com altíssimo impacto, mais de 4 mil desabrigados por inundações do Rio Grande do Sul, justo no auge da pior pandemia que a gente tem na nossa história, né? Então, vejam como é complexo quando a humanidade se confronta com as forças da natureza, no sentido de que, como um evento meteorológico, como uma conjuntura de fenômenos ou de ações contribuem para que esses fenômenos ganhem intensidade. Eu comentei, o aumento médio da temperatura do nosso planeta está batendo 1 grau, 1 grau Celsius agora em 2020, provavelmente. O aumento de 1 grau na temperatura média no Brasil de norte a sul tem fortalecido os eventos meteorológicos, o sistema climático vem ou secando bastante, como a região centro-oeste brasileira ou a região periferia da Amazônia. A Amazônia já mostrou uma sequência de secas que são mais do que seculares e foram menos de cada 5 anos repetidas. Os eventos extremos no sul do Brasil, eles estão dando cada vez mais sinais intensos. Então, o sistema de previsão e alerta, ele tem que continuar vigorando, acompanhando, para que a sociedade consiga entender e, inclusive, se prevenir, né, da melhor forma possível. Nós vamos adotar muitos protocolos em relação a isso. Alguns governos, município, enfim, seguradoras, né, partes da sociedade que têm interesse, procuram vocês para saber esses estudos. Assim, na verdade, a questão de planejamento urbano, né, na cidade, em Porto Alegre. E aí eu aproveito e pergunto também se essas chuvas que vieram, né, nos últimos tempos, nessas ciclones, se tem o DNA delas também, vieram da Amazônia? Nós sempre recebemos demandas, e esse é um papel importante que a universidade, o nosso centro de pesquisa, a academia deve, né? Os professores, de modo geral, devem, a comunicação e o melhor entendimento. Sem dúvida, eu destaco, por exemplo, inúmeras vezes eu recebo convites para a Defesa Civil do nosso estado, a Defesa Civil do estado de Santa Catarina, sempre me requisitam para acompanhar reuniões técnicas, palestras em eventos, treinamento, requalificação de pessoal ou até na ajuda de melhorar a comunicação e informação para com a sociedade, né? Que não adianta você só ter a defesa civil se a sociedade não entende que tem que fazer o papel dela, o indivíduo tem que contribuir também, né? Então, os órgãos públicos, a Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado, Defesa Civil, uma série de instituições públicas e ou privadas buscam informações, nos escrevem, pedindo trabalhos, o que os alunos estão produzindo em relação a isso, né? E, de fato, o que nós observamos ao longo dessas últimas 2 décadas e meias é que nós temos eventos impactantes e todo o ambiente atmosférico da América do Sul, em especial do sul do Brasil, que é o que eu estou me detendo, vem se intensificando porque o contraste trópico-polo é muito fortalecido. Então, se existe uma região que é excepcionalmente sensível à mudança climática global, isso já pensado há mais de 20 anos pela comunidade, isso muito antes de eu chegar, né, na universidade e fazer o curso de geografia e me tornar, né, especialista em clima. Já apontavam que essa região deveria dar sinais e quando ela começasse a dar sinais, provavelmente os sinais se saltariam muito rapidamente de intensidade, né? É diferente quando nós olhamos a periferia do Ártico ou da Antártica, em que há 2 décadas nós observamos o aumento da temperatura de até 6, 7 graus Celsius ou mais, né? A região sul do Brasil foi 1 grau e meio, mas um detalhe é que 1,5 graus
o forçamento radioativo da atmosfera, mais os oceanos quentes e o desmatamento e todas essas combinações que não deveriam ser feitas resultam em extremos prejuízos, né, para a região sul. É importante destacar que nós passamos, né, ou talvez tenhamos saído da maior estiagem recente do Rio Grande do Sul, né, a de 2020, 19 e 20. Ela superou muito a de 2012. Nós estamos falando de prejuízo na casa de 40 bilhões de reais ou mais por impacto da estiagem. Quer dizer, a falta de precipitação na Bacia do Prata, ela tem suas teleconexões. Pode ser um modo anular do hemisfério sul, uma variabilidade do Atlântico Equatorial, um evento do El Niño ou de Laninha. Nesse caso, nós estamos falando de um ano neutro, obviamente, mas também, se a gente tem desmatamento na Amazônia, o desmatamento na região do Cerrado, a perda de umidade de solo, a capacidade da atmosfera conseguir manter o sistema ou os ecossistemas, também impõe diminuição de precipitação com uma variabilidade extrema no sul do Brasil. Silvia, por favor, Francisco, se você puder deixar de compartilhar sua tela, sua imagem vai ficar melhor na transmissão. Tá? Você segue compartilhando sua tela. Eu sigo compartilhando? De repente é isso que é o problema. Agora para de compartilhar a tela. Bom, nós temos várias perguntas aqui, professor. Melhorou? Melhorou. Vamos ver. Agora, eu acho que era esse o problema. Bom, nós temos várias perguntas, professor, aqui agora, e aí eu pediria para o senhor ser um pouquinho mais objetivo para dar conta de todas, né? Inclusive, nós vamos citar aqui o Carlos Ritchie, que é do Observatório do Clima, né? Ele, não sei, ele está aí no Observatório do Clima, não sei. Bom, excelente, muito didática a apresentação do professor Francisco. Gostaria de perguntar a ele qual o cenário mais conservador para as próximas décadas, para o sul e sudeste do Brasil, na combinação de derretimento do gelo antártico e de outras massas de gelo no planeta, e a maior frequência e intensidade desses eventos climáticos extremos citados na apresentação e o que é necessário fazer em termos de medição de adaptação local. Bom, eu tenho que ser rápido, né? Carlos, muito obrigado. Bom te encontrar por esse canal. Um grande abraço. Bom, nós temos uma pesquisadora do nosso laboratório que está se dedicando ao monitoramento das massas de gelo na Antártica e o nível do mar na região da costa sul-sudeste do Brasil. E ela já me alertou que a subida do nível do mar é realmente impactante e os valores das últimas 2 décadas são muito expressivos. É um trabalho que deve ser publicado, enviado aos pares para análise até eu ia dizer meio, né, até o final desse ano, porque esse ano começou diferente, né? Bom, então nós estamos detectando sim. Ontem mesmo recebi uma mensagem de um colega professor da Universidade da Geórgia, professor Thomas Gold, me perguntando sobre dados de radiação medidos no Criosfera 1, porque ele monitora o derretimento de geleiras muito rápidas na Groenlândia. E ele entende que já começou a observar alguma coisa na Antártica e já me fez a provocação. Se eu tiver dado para passar, porque ele quer fazer esse monitoramento e provavelmente ele vai encontrar informações importantes, já que de 2015 para cá, até em regiões com 80 graus, 85 graus de latitude, suas temperaturas foram muito elevadas. E o cenário para as próximas 2, 3 décadas ou mais, podemos dizer que serão piores. Por quê? A variabilidade da chuva ou da falta da chuva na região sul do Brasil está aumentando e isso é perceptível. Então, nós temos cada vez mais períodos sem precipitação, secos, 2, 3 semanas ou meses, e eventos extremos de precipitação concentrada, que vem associado ou a um vendaval, ou um sistema convectivo de grande escala, ou um ciclone-bomba, ou um tornado. Né? Então, esse é o cenário previsto pelo IPCC, por uma série de outros modelos, pelo modelo brasileiro, pelo painel brasileiro de mudanças do clima,
até 2100. Então, é de fato importante considerar esse cenário. Estou sem sua voz. Escuta, então nós temos a pergunta da Ana Carolina Amaral, da Folha de São Paulo. Na descrição do ciclone 2016, o professor comentou sobre a combinação desses fatores, aquecimento, buraco na camada de ozônio, perda de gelo. Também podemos atribuir esses fatores aos ciclones de 2020? Como eles se combinam na influência e formação de um ciclone? E complementando essa pergunta da Ana Carolina, tem o Douglas Lindemann, tá? Ele também parabeniza a sua apresentação e gostaria de destacar um detalhe. A região de Mar del Plata é uma região ciclogenética, ou seja, a atmosfera é propícia à formação de ciclones. E também, para emendar, que também tem a ver com esse assunto, né? Se sabe, do Oscar Valporto de Almeida, já se sabe o DNA desses últimos ciclones bomba entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina? O DNA, nós coletamos a água da chuva e os equipamentos estão processando essas análises para o mais rápido possível a gente poder organizar essas informações e até publicar, né, o resultado não só da intensificação, identificação do ciclone, mas também mostrar o DNA disso, né? O nosso artigo sobre os sistemas convectivos de mesescala na Bacia do Prata mostra que nós temos duas importantes fontes de umidade, a Amazônia e o Atlântico, foi isso que nós identificamos naqueles eventos. Eu agora suspeito que eu tenho uma terceira fonte importante desses sistemas, que é Mar de Weddell, o Atlântico Sul em direção à Antártica, a Amazônia e o Atlântico Central, vamos dizer assim. Os dados estão sendo analisados para posterior publicação. Sem dúvida, a região da Bacia do Prata é uma região ciclogenética nativa, natural da América do Sul, porque os Andes estão a oeste, as correntes de jato, os ventos de oeste, ao ondularem, propiciam sempre a formação de ciclones no nosso hemisfério. Aliás, o hemisfério sul tem três importantes regiões ciclogenéticas. Uma é a Bacia do Prata, uma ao largo do sudeste da África do Sul e outra em direção à Nova Zelândia, sudeste da Austrália. Essas são as três regiões ciclogenéticas mais bem marcadas e conhecidas. E essa pergunta é importante porque tem vários trabalhos, estudos no exterior e no Brasil, de pesquisadores, mostrando que com o aquecimento global, a nova posição do módulo anular do hemisfério sul, a maior parte dos ciclones extratropicais intensificou e muitos migraram para sul. Então, deveria ter uma diminuição desses ciclones nas latitudes subtropicais. Porém, tem um trabalho, 2013, se não me falha a memória, de Bittencourt, que mostra a possibilidade da Bacia do Prata, exatamente a região que eu estou falando, ser uma região que vai mostrar um sinal diferente, o que nós estamos suspeitando, de aumentar a intensidade dos ciclones extratropicais ou até a quantidade. E aí também posso agregar uma resposta. Se na média os ciclones extratropicais na nossa região, Bacia do Prata, diminuírem em quantidade, os ciclones bomba não diminuíram, eles não deram sinal de diminuição na quantidade dos casos. E nós estamos já suspeitando, pelas análises, que eles estão ficando mais bem organizados, mais profundos, portanto, mais perigosos, né? E respondendo à pergunta da Ana Carolina, Folha de São Paulo, correto? Né? Eu acho que foi na Folha que eu contribuí há uns 3, 4 anos atrás, um esquema para a circulação das correntes de jato, mostrando exatamente como isso acontecia no hemisfério norte e no hemisfério sul para esses eventos. Sim, os eventos de 2016, eles têm uma mudança muito abrupta frente a fontes de aquecimento, no caso, anos muito quentes. Né? 2015 para 2016 a gente tinha o El Niño. 2020, nós temos um ano neutro que está excepcionalmente quente. Então, essa mudança na circulação atmosférica de altitude no hemisfério sul, com o padrão do módulo anular do hemisfério sul,
ser negativo também na formação dos ciclones já nos indicou que é semelhante ou idêntico o mecanismo. Significa que mudanças climáticas globais, lá no início pelas atividades antropogênicas, mexendo no sistema climático global, o sistema climático do hemisfério sul respondendo a essa forçante tropical equatorial versus a forçante polar, e um endereço típico de ocorrência do fenômeno, dando uma intensificação muito maior em sequência. Tanto é que nós tivemos 2 ciclones bomba em menos de 10 dias, aproximadamente, né? Com valor expressivo de precipitação e rompendo com a circulação atmosférica Amazônia sul da América do Sul por completo. Eu sinto... Bom, nós estamos com muitas perguntas aqui, e aí eu vou juntar algumas aqui, com o auxílio da Silvia Dias, do Clima Info, que está nos ajudando. Então, assim, Luiz Gilvan Meira Filho. Francisco, você já aplicou a técnica utilizada pelo professor Kerry Emanuel do MIT para os furacões? Ele calcula o total de energia de todos os eventos usando o cubo da velocidade. Nossa! E na mesma frequência, na mesma linha, tem o Lanzoerques Gomes da Silva Júnior. Boa tarde, professor. Parabéns pela apresentação. Foi observado se o ciclo de vida está mais atrelado ao modelo conceitual Berknes ou Stolberg, ou ao de Shapiro ou Kaiser? Pode ser isso? E para continuar, né, só né, essas perguntas super técnicas aí, né, professor, que nós temos um grupo de cientistas que estão acompanhando, que seguem o Clima Info. A Miriam Proknoff, da Premav, uma das organizações mais atuantes aqui da região sul, teve o seu viveiro de mudas abalado, né, foi destruído com esse último ciclone bomba. Inclusive, eles estão fazendo uma campanha para conseguir recursos para erguer de novo a cobertura do viveiro. Ela pergunta: o que pode ser feito para que as pessoas entendam que, de fato, estamos numa época de emergência climática? Estou com o microfone aberto, né? Vou responder pela última pergunta, né? Lamentando todo o dano, eu vi as fotografias, a passagem do sistema frontal com a frente de rajada foi excepcionalmente intenso e, de fato, é um desastre, né? O mesmo enfrentamento que nós temos com as mudanças do clima é semelhante à negação à pandemia e aos métodos científicos ou aos aconselhamentos que a comunidade científica das mais diversas áreas, né, geociências, meteorologia, oceanografia, vem fazendo há 3, 4 décadas. Desde os anos 60 para cá, quando se idealizou os fóruns internacionais de mudanças do clima e até surgiu o IPCC, que seria a tentativa, né, ou a ação de levar a ciência para dentro da gestão pública, né? Os governadores, os presidentes, o cenário político administrativo internacional poder ter acesso, ter informação para fazer gestão frente à crise climática, né? Então, é um evento como esse, realmente a gente conseguir canalizar bem a informação de qualidade e comunicar melhor, né? É um desafio para todos nós, né? Eu, às vezes, poupo uma palavra para não me tornar, entre aspas, complexo, pedante do ponto de vista acadêmico e, às vezes, até posso ser mal interpretado, mas é isso, né? Então, é por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Bom, caro Gilvan, vamos encontrá-lo por aqui também. Não tivemos tempo de fazer esse teste, eu acompanhei a apresentação do Emanuel, fiquei abismado com a versatilidade com que ele consegue exprimir a matemática e a fluidez da atmosfera, mas nós estamos numa fase em que nós conseguimos
recentemente uma base de uma climatologia de ciclones explosivos, que é o que nós estamos focando, e foi por acaso que nós chegamos nos ciclones explosivos. Foi graças ao DNA da água que eu me foquei com ciclones explosivos. A Venice mostrou os explosivos e os seus altos impactos na região costeira e alertou para esse aumento de impacto na região subtropical ou sul-sudeste do Brasil. E aí a gente começou a realmente, inclusive encaminhamos um aluno de mestrado para focar nisso. Então a gente espera em 6 meses já ter um resultado robusto da climatologia de casos, entender todos os casos e aí continuar aplicando classificações para poder mostrar em que conceito, né, que conceitos, estou tentando voltar as duas, né, que conceitos teóricos, físicos nós vamos realmente encaminhar a publicação não só dos trabalhos, mas o entendimento de como a gente pode classificar. É importante dizer que essa taxa de aprofundamento dos ciclones que nós estamos usando, ela é sutilmente diferente daquela de ser só 1 HPA por hora durante 24 horas, que o Bergeron deixou de legado. Por quê? Porque ela funciona muito bem em latitude média alta, né? Então, se eu estou na Islândia, se eu estou na Noruega, se eu estou na Península Antártica, ou se eu estou na Patagônia chilena, ou em Punta Arenas, no sul da Nova Zelândia, faz sentido esse 1 milibar por hora em 24 horas, eu já consigo automaticamente dizer que ele é explosivo. Então, nesse nosso caso, a estrutura vertical dele, a taxa de aprofundamento, considera a latitude ser mais subtropical. E mesmo ela sendo mais subtropical, o nosso resultado mostrou que, por este critério adotado, ele é muito forte. Mas, sem dúvida, são ótimas perguntas que nos ajudam a criticar no bom sentido, né? Ajuda a encaminhar o que a gente vem tateando no momento. Ó, professor, tem mais aqui. O Everton Moitzley, professor, sobre a Time e o Acordo de Paris. Qual a sua opinião, expectativa para a implantação das medidas acordadas? E aí, o Lázaro Tis também continua tendo em vista que a ação humana seria a causa do aumento da temperatura global e acarretando eventos climáticos extremos, como capacitar a sociedade em um momento em que o Brasil tem um salto no índice de desmatamento e um desmonte de políticas públicas do clima? A crise é climática ou sociopolítica? E continuando, né, o Wilson Jacques pergunta: professor, é possível prever algum impacto na diminuição da atividade industrial provocado pela pandemia na dinâmica global da circulação atmosférica? Nossa, perguntas. Isso, vamos lá. Bom, eu vou responder a última de novo, tá? Infelizmente, claro que no momento em que houve lockdown, ou que se cessou muitas atividades, ou pela Europa, pela China, pela Ásia, América do Norte e até na região de Buenos Aires, no Brasil inclusive, foi observados os valores de material particulado, de aerossóis poluentes urbanos, uma diminuição muito significativa, para lá de desejada, excepcionalmente bem-vinda para a humanidade, e que, sem dúvida, contribui para a menor disseminação da própria Covid, do vírus da Covid-19, né? Bom, mas o detalhe todo é que nós estamos falando de emissões como CO2, por exemplo, e que tem longevidade na atmosfera terrestre. Então, a pandemia não vai dar nem uma mordidinha na tendência de aquecimento global. Essa é a expectativa de todos os especialistas, as manifestações que eu tenho acompanhado aqui. Inclusive, nós batemos no auge da pandemia, não lembro o valor agora, o recorde de CO2 atmosférico emitido ou no Polo Sul ou no Mauna Loa, inclusive, né? Então, infelizmente, do ponto de vista curto, local, regional, fez um benefício tremendo, mas o impacto global a gente não tem como frear assim por meses ou anos, não tem como. Realmente, o balanço de energia já está muito alterado, né?
Agora, a questão do Acordo de Paris, etc., né, sem dúvida, nós já devíamos ter avançado o Acordo de Paris há muito tempo, vamos dizer 2, 3 anos, né? Mas mesmo entendendo, e não é eu espero que não seja uma fala, eu interpreto que se eu tenho uma visão política, uma visão religiosa, uma visão econômica do mundo, eu represento um país, vai ser sempre complexo a gente ter acordo internacional. Nós estamos falando de 180 ou mais países, diferentes posturas, diferentes visões de mundo, diferentes economias, diferentes acordos bilaterais, assim por diante, né? Mas, infelizmente, o que enfraqueceu muito o Acordo de Paris foi duas decisões políticas de gestores, né, de presidentes, totalmente contrárias, negando a ciência e pensando uma economia de 2, 3 séculos atrás, né? Pensando só no carvão, pensando só no combustível fóssil, e o mundo já estava muito mais à frente. É ganhar hoje e condenar o futuro a partir de amanhã imediatamente, né? Então, infelizmente, essa tomada de decisão, né, principalmente do governo do presidente Donald Trump, né, a gente sabe, é público e notório isso, levou a outras tomadas, a outras influências que também foram muito prejudiciais ao sistema natural, ambiental, ou até tudo que nós tínhamos construído no país à luz da ciência e do melhor desenvolvimento para o futuro. Então, claro que o aumento de desmatamento, o aumento de queimada no Brasil, ele é terrível do ponto de vista da população originária, da biodiversidade, da riqueza de biodiversidade, da riqueza que esse sistema complexo tem para o país como um todo. Nós estamos condenando o sistema hídrico, a biodiversidade, a melhor qualidade do ar, da vida do próprio Brasil, com o desmatamento da Amazônia, né? Estamos contribuindo muito para um tipping point, que é importante, o impacto dessa floresta no sistema climático, de uma forma que, depois que a gente ultrapassar esse limiar, que pode ser 2025, existe um estudo divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, mostrando que talvez nos próximos 5 anos, a gente possa atingir 1,5 grau na temperatura média. Nós estamos batendo 1,1 agora. E se a gente bater 1,5 grau, a gente pode bater aquele limiar que dispare novos fenômenos e uma reordenação do sistema. Detalhe, era esperado 1,1 graus, talvez em 2030, 2050, se nada fosse feito pelo Acordo de Paris, né? Então, é realmente urgente, né, que a gente comunique, que a gente converse, que a gente estude, que a gente explique, que a gente interceda ao nosso vereador, ao nosso deputado, aos nossos representantes públicos, para que as políticas ambientais sejam restabelecidas em consonância com o desenvolvimento social, político, econômico, e isso é plenamente possível. Isso, além de ser possível, é mais do que necessário. Um exemplo que já podemos dar desse enfrentamento e se não implementássemos o Acordo de Paris, e se não isso, e se nada fosse feito, poderíamos ter uma pandemia. Ela está aí. O custo da Covid-19, globalmente falando, é assustador. E o custo que as melhores economias, ou as economias mais sustentáveis do nosso planeta, tiveram que despender para sustentar a sua sociedade, manter empregos, manter hospitais, salvar vidas, investir em pesquisa para a Covid, o gasto que eles fizeram é muito superior ao gasto que nós teríamos para melhorar escolas, melhorar o sistema de transporte público, tornar a economia mais verde, ter mais painel solar, ter mais energia eólica. Então, nós gastamos uma riqueza fantástica, vamos dizer, no combate a uma Covid. É necessário isso, sem dúvida é necessário. Mas é um exemplo terrível como nós perdemos recursos por conta de termos agido ou de termos interagido com sistemas ambientais que deveriam estar sendo preservados. Não teve benefício nenhum. Professor, e aí assim, eu quero lhe perguntar, né,
da ligação da Covid com o clima. Tem algum indício disso? E, ao mesmo tempo, que riscos significa o aumento da temperatura para permafrost, para outros organismos que estão congelados e que podem ser liberados? É uma realidade. E eu quero aproveitar e fazer outra pergunta aqui, junto com a minha, que é a pergunta do Marcos Cândido, do UOL ECOA. Houve corte de verba nas pesquisas da Antártida? Há risco de descontinuidade pós a pandemia? Uau! Vou responder a última que ficou, né? Sim, o financiamento científico no Brasil, o Brasil vive uma crise econômica, né? Nós temos uma crise de gestão também, de entendimento onde a gente deve investir, quais seriam as prioridades, etc., né? Então, a pesquisa científica do Programa Antártico Brasileiro, ela necessita, em menos de um ano, que saia um edital para que as pesquisas tenham continuidade. Assim como todas as outras áreas do conhecimento científico esperam que os recursos cheguem para a manutenção e a longevidade, formação de novos pesquisadores e a manutenção dos projetos de pesquisa, né? Claro que o recurso que nós tínhamos de projeto para esse ano, e nós não vamos poder ir ao campo, porque a própria pandemia nos impede de ir ao campo, ele está sendo todo ele realocado para ser gasto ao longo do próximo ano. Mas nós também temos um outro desafio gigantesco no Brasil em termos de ciência. Ciência no Brasil, você precisa sempre ou buscar equipamento, ou buscar insumo, etc., e você usa custo dólar. E o dólar é impeditivo atualmente na nossa relação real-dólar, né? Então, veja que a subida do dólar, ela literalmente deteriora em muito o recurso disponível, pouco ou muito, para a ciência no Brasil. Então, esse também é um cenário de preocupação. Nós temos que enfrentar a pandemia, nós temos que voltar a fazer a universidade com sala de aula, etc., nós temos que manter a pesquisa e nós temos que manter o sistema social funcionando. É realmente um desafio ímpar, terrível, que é bem típico da geografia quando dialogava com a mudança climática, tentando já intercalar com a outra pergunta, que é a questão da mudança ambiental global ou a mudança climática global pelo desmatamento, pela poluição dos rios, pelo agrotóxico, por tudo que nós fizemos no sistema climático global, ela retorna com um prejuízo muito maior. Então, a gente já sabe que a pandemia é intimamente associada à questão ambiental, e está associada à questão ambiental, está associada à crise climática, sem dúvida alguma. E também a gente pode elencar que, com o aumento da temperatura em mais meio grau, 1 grau Celsius, você pode continuar acelerando o derretimento do permafrost, a liberação de vírus, bactérias que estavam lá há bastante tempo congeladas, né, quer dizer, vírus novos. A continuidade do desmatamento vai nos colocar em contato com vírus novos, né? Isso pode acontecer, inclusive, no interior da Amazônia, sem dúvida alguma, né? E o custo é sempre muito maior do que o pior cenário por nós pensado. Estou tentando me lembrar se eu não esqueci de nenhuma outra pergunta. Covid, custo, meio ambiente, clima, sem dúvida. E claro, se a temperatura ainda subir mais meio grau, ou mais 1 grau além do que nós já temos, o número de pessoas infectadas por Zika vírus ou por N outros vetores associados ao mosquito vai disparar no planeta Terra. Porque se a gente observar a América do Sul, especialmente o Brasil, a temperatura vem subindo muito de norte a sul do Brasil. De norte a sul do Brasil. Então, nós temos hoje epidemias na região sul do Brasil que nós não tínhamos na minha infância. E que eu sempre comento. O seu avô dizia que era mais frio na época dele, realmente era mais frio na época dele. O sistema climático mudou. Na verdade, a questão não é se o clima vai ter mudança, não. O clima já mudou e nos resta agora tentar salvar daqui para frente. Eu queria até lembrar que foi feita uma matéria que foi disponibilizada há pouco no Globoplay, né,
uma repórter acompanhou a missão Criosfera e fez uma pergunta para uma pessoa da equipe de vocês, perguntando se era um problema futuro, não é um problema futuro, e o pesquisador respondeu, disse, não, isso é um problema do passado, isso já é fato, né? E eu queria aproveitar aqui, então, fazer mais um bloco de perguntas, professor. A Cláudia Vegas, jornalista Cláudia Vegas, pergunta, há um estudo de 2008 do professor José Marengo, estudos avançados da USP, que prevê aumento da precipitação na Bacia do Prata para próximas décadas. Como explicar o contraste entre esses eventos extremos e nossos períodos de estiagem? E na mesma linha, o Oscar Valporto de Almeida pergunta, apesar de chover mais na região sul, períodos de seca estão mais prolongados? É isso? As chuvas estão mais concentradas? E, na mesma linha, o Celso Kopstein Valdemar, aqui de Porto Alegre, também pergunta, qual a possibilidade ou probabilidade de termos repetido estiagem no verão, intensa pluviosidade no inverno todos os anos? 20%, 40% nesta década? 90% na década de 2030, 2040? Confirma a previsão de La Niña na primavera-verão de 2020 e 2021? Meu Deus, e tem mais uma nessa linha aí. Agora do Fábio Sanches. Uma das evidências de mudanças climáticas é a ocorrência de eventos extremos. Seus estudos demonstram que tais eventos de secas, de chuvas intensas, estão se tornando mais frequentes e intensos? Ou seja, elas todas dialogam entre si, então a Silvia organizou aqui para nós. Ok. Obrigado pelas perguntas. Quem enviou pergunta foi a Cláudia Viegas, o Oscar, o Celso. Abraço, Celso, Fábio, grande colega, geógrafo. Sem dúvida. O que nós estamos observando, todas as pesquisas e os trabalhos renomados que nós temos no Brasil mostram que vai chover mais na região sul do Brasil. Se chover mais na região sul do Brasil, eu posso pensar o mecanismo que gera a chuva. É uma nuvem, um sistema convectivo, aquela chuva no final de tarde, no período quente, ou de verão, ou de primavera, ou de outono, né? Lembramos que o período quente na região sul do Brasil, nós temos um maior número de horas de insolação do que o centro-norte do Brasil, então isso provoca esses sistemas a ficarem mais vigorosos final da tarde e início da noite, né? Então, os eventos extremos, que pode ser onda de frio, pode ser onda de calor, tipo essa semana que nós estamos em pleno julho, né, 30 graus ou algo mais, e de precipitação é o mesmo. Nós podemos ter os 120 ou 180 milímetros da chuva de um mês qualquer aqui na região sul do Brasil em 24 horas e passar os 29 dias sem chuva. É diferente quando nós olhamos os dados mais antigos e mostravam, claro, eu tive um evento extremo no passado, essa região sempre foi propícia para isso, a gente só está esperando essa amplificação dos eventos extremos. E o detalhe é que, claro, está chovendo mais, o pluviômetro não está mentindo. Nós vamos olhar os dados medidos em solo, os dados medidos por satélite, e ele confirma, a chuva não aumentou no inverno, 2% só. A chuva aumentou mais foi no período quente. O período quente está associado aos eventos mais severos, preferencialmente. Então é por isso que apareceu a combinação, vendaval, granizo, tornado, sistema convectivo e muita chuva. Nesse inverno, o que chamou a atenção foi 2 ciclones bomba. E o ciclone bomba, além de ter chamado a atenção e atraído a atenção das pessoas para entender o que é um ciclone bomba, né? Que é um ciclone extratropical típico da nossa região, que se forma e ganha intensidade e o valor de pressão cai muito mais rápido. E, claro, ele tem um sistema mais vigoroso, vento, etc. Então, este fenômeno mostrou que, num ciclone bomba, eu tive alto valor de precipitação e impacto de vento muito grande. No outro ciclone, eu tive menos impacto de vento, mas tive muito maior valor de precipitação com inundações extremas. Eu nem tinha uma condição de El Niño, que normalmente tende a facilitar o volume de precipitação para
para inverno na região sul do Brasil. Então, os eventos extremos estão exatamente respondendo ao que os modelos climáticos de 50 ou 60 a mais anos atrás já prediziam, que se você aumentar a temperatura, você aumentar o contraste equador-polo, você mexe na circulação atmosférica, algumas regiões que são ciclogenéticas vão ser sensíveis, esses fenômenos vão acontecer. Chove mais, tem muito maior variabilidade e aumentou os extremos, tanto faz temperatura ou de precipitação. Existe aí uma boa chance de se configurar uma laninha. O pessoal está olhando o tom de condição normal do oceano, então alguns olham com mais reticência, né? Mas também está chamando a atenção que o planeta está quente e essa mancha, essa língua de água fria entre a América do Sul se propagando pela região equatorial, tem dado sinais de que possa surgir uma laninha, né? Seria, em alguns aspectos, até, digamos, bom ter a laninha, porque a laninha ajudaria a gente não conquistar o pódio de ter 2020 o ano mais quente. Né? Mas, de qualquer forma, os efeitos climáticos com ou sem laninha, na minha percepção, no caso da América do Sul, no caso da agricultura, no caso de recursos hídricos, eles têm sido impactantes. Apesar de o El Niño e a Laninha serem um fenômeno muito robusto, um balanço de energia muito importante na superfície oceânica do nosso planeta, e realmente tem impacto, outras variabilidades têm sim posto de uma forma, né, a querer rivalizar com esses fenômenos no nosso hemisfério. Acho. Olha, nós temos mais de 8 perguntas aqui, nós vamos ter que fazer por bloco, porque olha, já são quase 4h30 da tarde e o tempo está voando, hein, professor? Tá dando Passa muito rápido. Eu sei, eu peço perdão porque eu sei que eu me alonguei na apresentação. Você me pediu 20 minutos, mas é difícil o professor se conter, é difícil. Pois é. Isso que a gente não conseguiu ainda falar dos estudos novos que os mestrandos apresentaram, né? Tem vários dados novos, interessantíssimos. Eu acho que merecia até outra live, porque tantos dados interessantes foram descobertos, né? Mas é importante já fazer um agradecimento, né, a todos que sempre nos ajudam, aos alunos, porque o que eu apresentei não é resultado meu, é resultado de um trabalho de equipe, com sugestão de aluno, com pitaco meu, às vezes sugestão minha, sugestão de um colega colaborador, de uma colega colaboradora, ou demandas que vão surgindo, né? Então, sem dúvida, muito trabalho árduo, muitos finais de semana, muitas madrugadas estão atrás desses slides que eu estou publicizando. Na verdade, a gente vê cada vez mais, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Nós aqui também, junto com a Info, né? Eu procurei o Delcio para a gente apresentar e fazer tudo isso. Tem a Silvia lá atrás, tem a Cíntia, enfim, tem a Renata, é uma equipe que está fazendo tudo isso acontecer, né? Bom, então vamos para as últimas perguntas. A Nathalie Anderstel pergunta assim: eu gostaria de entender se os modelos climáticos hoje conseguem trazer projeções desse tipo. Temos, como ciclones bomba, como impactos da mudança do clima. Não. Que tipo de projeções são relevantes para associar esse tipo de fenômeno com o aumento da temperatura? E, na linha, a Renata Rossoni pergunta: quais tipos de dados seriam necessários para melhores previsões desses eventos? Isso é algo importante a se falar, já que necessitamos de dados para fazer pesquisa. E aí tem um comentário relacionado da Kátia Valente, que diz: a sala de situação é um exemplo de iniciativa de trazer a informação de qualidade para a tomada de decisão dos gestores públicos. Estamos abertos para trabalhar em parceria com a academia. Tá? Pode explicar melhor no chat, Kátia Valente, como é que é a sala de situação? E aí tem o Luiz Marques, da Unicamp, que pergunta, é uma pergunta mais técnica agora. No âmbito das alças de retroalimentação do aquecimento global, qual é o peso do eventual aumento das concentrações atmosféricas do vapor da água, dado que
que se trata de um gás de efeito estufa? Ou as regiões que se tornarão mais secas podem neutralizar esse efeito? Obrigado pela excelente exposição. Uau! Tá. Eu tentei anotar nomes e os tópicos para não me perder, né? Bom, sim, Nathalie, né? Pode perguntar. Tá. Os modelos, eu não trabalho com modelagem climática, existem no Brasil excelentes modeladores, aliás, adoro eles de paixão, porque eu aprendo muito com eles. Eu sempre procuro na literatura, e muitas vezes nós temos bons livros feitos por jornalistas que entrevistam modeladores para tentar traduzir de uma forma melhor isso, né? Então, os modelos climáticos, eles são muito robustos, eles são muito bons, porque a gente já entende como o sistema climático global funciona em termos do balanço de energia necessário para a circulação oceânica, a circulação atmosférica, os principais fenômenos, etc. Claro que a gente tem uma limitação de previsão do tempo para daqui a 20 dias dizer se vai ter um ciclone ou se vai ter uma nuvem convectiva, etc. Mas a gente consegue dizer, olha, daqui a 30, 50 anos vai estar mais quente, aquela região que tem tais características ciclogenéticas vai enfraquecer ou vai intensificar. Então, os modelos climáticos, eles respondem muito bem isso. É tema de grande debate nos congressos, os artigos científicos estão aí para provar como isso funciona, como isso é robusto, como isso é desafiador. E cada tombo que os modeladores ou nós, cientistas do clima, tomamos, a gente volta e sobe mais degraus, mais fortalecidos, porque se a gente erra, a gente aprende muito e vai à frente. O que eu estou querendo dizer, vou mostrar quão promissor é os modelos e quão bons são os modelos, né? Sob o ponto de vista de previsão, etc., eu não sou meteorologista, eu não sou da sala de operação, né? Eu não sou... Trabalhei como observador, fazendo previsão na Antártica, estive no meu doutorado no CPTEC, do INPE, virei algumas noites acompanhando, porque sou fã do assunto, né? Tive excelentes professores, mestres meteorologistas que me ajudaram muito, né? Então, eu confesso que me sinto limitado a dizer e não queria cometer nenhuma gafe, né? Dizer, falta tal equipamento, etc. Óbvio, a gente sabe que em qualquer país do mundo, por melhor que seja a sua infraestrutura, sempre há deficiências, porque o dinheiro não sobra, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que na última década e meia, o projeto foi muito robusto no Brasil de instalar estações meteorológicas, centenas de milhares pelo Brasil, o INMET, com N outras parcerias fez isso. Isso tem ajudado muito o monitoramento de balanço hídrico, a previsão climática e assim por diante, né? Então, toda a sociedade se beneficia, né? A sociedade, a vida, a economia, todo o país se beneficia muito dessa informação ambiental, eu vou dizer, de toda a informação ambiental, meteorológica, climática, etc. Tá? Sem dúvida, Kátia, um grande... Vou te encontrar por aqui também, feliz, né? A sala de situação é necessária, ela é ímpar nessa questão toda, né? E como eu vinha dizendo, eu não trabalho na previsão, sou fã da previsão, acompanho, etc., né? Mas, de fato, a iniciativa de governo, a nossa necessidade de ciência e tecnologia para a sala de situação, essa coordenação com defesa civil, com recursos hídricos, etc., é excepcionalmente importante. E vale aqui registrar que eu vi inúmeros alertas da sala de situação e de N outros colegas meteorologistas, inclusive a Kátia, alertando sobre a possível formação do ciclone bomba, se ele seria bomba ou não, isso era algo que a gente ia ter que esperar a atmosfera decidir, né? Lamentavelmente a atmosfera toma sua decisão também, né? Mas alertando as regiões que seriam mais afetadas, e foram certeiras essas previsões, a previsão da intensa precipitação do segundo ciclone, que agora nós classificamos como bomba também, no nosso caso, fazendo alerta de cheia, de rio, etc. Todo esse monitoramento, a cada pelo menos 1 ou 2 horas, eu vi uma mensagem, né, da Secretaria de Estado aqui no Rio Grande do Sul, mostrando esse monitoramento. Então, vai faltar, de fato,
tempo e pernas para a gente conseguir fazer todas essas parcerias fantásticas que são necessárias e são plenamente possíveis, né? E ao colega da Unicamp, né, a retroalimentação vapor d'água. Aí é uma questão muito bela, que a própria pergunta anterior, né, do Giovanni me levava a pensar nessa energia, etc. Sim, o aumento da temperatura média do nosso planeta aumenta a capacidade higrométrica do ar na atmosfera. Então, eu tenho CO2, eu tenho metano, eu tenho gases de efeito estufa que fazem aumento da temperatura. O aumento da temperatura favorece a evaporação. A evaporação favorece a ter mais umidade no ar. Mais vapor d'água aumenta o efeito estufa, favorece isso. Então, tem vários estudos mostrando que, no caso de furacões na costa sul-sudeste dos Estados Unidos, eu agora acho que foi o Harvey, furacão Harvey, todos os cálculos feitos para o furacão mostram que a robustez daquele furacão, o volume de chuva que aquele furacão fez, só se enquadra num planeta mais quente. Isto é, o atual oceano mais quente, a atmosfera mais quente, consegue carregar mais a atmosfera e tornar excepcionalmente mais desenvolvidas, mais vigorosas as cumulonimbus associadas a estes sistemas, né? Então, vários trabalhos estão mostrando que o que a gente imaginava de literatura, de laboratório ou de modelagem, que é a atmosfera com mais vapor d'água vai amplificar o efeito estufa, vai fortalecer esse mecanismo e, infelizmente, torna os eventos extremos, né, também mais potencializados. Não só no Brasil, mas como no planeta como um todo. Acho que eu respondi. Sim, vamos lá. Olha, nós vamos ter que encerrar as perguntas. Nós temos várias aqui ainda para serem respondidas, tá, pessoal? Porque senão nós vamos entrar quase à noite aqui. E assim, ó. Então, vamos lá. Camila, muito obrigado por quem nos acompanha. Não, a gente está aqui. Muito obrigado por quem nos acompanha. Não, tivemos uma boa audiência, né? Para a primeira atividade online do Clima Info, acho que foi bom, né? Bom, vamos lá. Para mim é uma estreia, eu estou aprendido. A Camila Carpenedo pergunta: tem-se observado um deslocamento para o sul do cinturão circumpolar de baixas pressões e, assim, menor frequência de ciclones extratropicais no sudeste do Atlântico Sul? Contudo, esses sistemas estão mais intensos nesta região. O que pode explicar isso? Seus estudos sobre ciclones bomba mostram isso? Tem mais pergunta que tem a ver. O Juliano Marcon: essa circulação atmosférica com origem no mar de Wendel pode ter influência na maior intensidade dos ciclones explosivos? E tem mais ainda do José Marques Porto: é possível que tais fenômenos ocorram no Sudeste, Espírito Santo em particular? E ainda o Alexandre Pereira, que é arquiteto, que está fazendo doutorado dele nessa área de mudanças climáticas, e é meu amigo lá, e está lá na Alemanha. Gostaria que comentasse sobre os impactos às cidades, especialmente no que se refere a inundações. E aí, tem uma última pergunta aqui. Ela sumiu a última pergunta. Pode responder essas então, professor. Vamos lá. Alexandre Pereira, é isso? Alexandre, né? Bom, eu vou começar também pela última, né? Sim, é esperado para todas as cidades. Estou falando aqui olhando o Uruguai, olhando o leste da Argentina, estou olhando o sul do Brasil, né? Sem dúvida, mas isso é válido para São Paulo. Vários estudos já mostraram isso há mais de uma década, inclusive. Os eventos extremos de precipitação, muita chuva em curto espaço de tempo, associado à urbanização, às áreas densamente urbanizadas, mesmo com os melhores projetos de escoamento,
sofrerão muito, porque nós estamos falando de valores de precipitação em casos extremos muito superiores que as curvas de 100, 200, 500 anos ou mais de retorno, né? É impressionante olhar esses valores, tá? Então, claro, as cidades serem verdes, as cidades terem mais parques, bolsões de áreas verdes, telhados verdes, tudo isso que a gente já consegue observar em algumas cidades no mundo, né? A gente consegue observar que isso está realmente influenciando, isso está realmente se tornando o cotidiano das pessoas. Isso vai realmente minimizar o impacto não só da precipitação, mas também da temperatura. E se a gente conseguisse ter maiores cinturões verdes nesses grandes núcleos urbanos, também favorece aos aquecimentos muito súbitos em meio final de tarde, que favoreceriam muito a sistemas convectivos mais vigorosos, né? Então, isso é uma contribuição, né? Já que nós mudamos muito a superfície do nosso planeta, né? A humanidade já mudou mais a superfície do planeta do que o próprio sistema natural tem tempo ou capacidade de fazer isso, né? É difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, tá? Bom, a região sudeste, né, leste do Brasil, nós já monitoramos, já vimos, né, nos últimos 3, 4 anos, uma série de ciclones subtropicais, né? Sistemas vigorosos, que poderiam, né, até evoluir para um furacão categoria 1, quem sabe, etc. Mesmo originalmente a geografia física, a orientação da costa e a disponibilidade de distribuição de água da superfície do mar do Atlântico Sul não serem favoráveis a isso, o aquecimento das águas, a mudança de balão de energia no continente e a circulação atmosférica estão, sim, favorecendo a formação desses eventos que eram nem monitorados ou excepcionalmente raros, quase que corriqueiros anualmente. Inclusive, já tem uma série de trabalhos mostrando ou se dedicando aos ciclones subtropicais, né? O que, para mim, é uma extrema e grata surpresa do ponto de vista didático da sala de aula na climatologia, né? Nós comentávamos sobre ciclones tropicais e só citávamos exemplos de outros lugares do mundo, né? E, infelizmente, era o mesmo com Catarina, né? A gente diz, olha, não tem furacão na costa do Brasil, e a gente já tem uma exceção, né? Então, as características do Catarina, as características para outros desses ciclones subtropicais, elas estão nos indicando que o sistema realmente está vigoroso, está alterado a ponto de criar fenômenos mais intensos nessa região geográfica que é a pergunta. Juliano, bom te ver por aqui também, Juliano, que legal. Sem dúvida, eu entendo que no processo de formação dos ciclones extratropicais, né, o campo de pressão, o contraste de temperatura, quanto mais fria for a massa de ar, ou mais quente for a massa de ar for ao norte, quanto maior for esse contraste, maior for o suporte da circulação atmosférica superior, a formação e evolução do ciclone ela se intensifica. O que nós observamos nos complexos convectivos de mesoscala, eles tendem a ter maior vigor e maior desenvolvimento quando tem uma frente fria mais robusta. E se essa frente fria vem do Mar de Weddell, o que não era comum décadas atrás, porque o Mar de Weddell é mais frio, sensivelmente mais frio que outros mares na volta, como Beringhausen e Amundsen. Então, é um elemento importante para criar o contraste, né? O contraste, quer dizer, a atmosfera é provocada de uma forma que, na busca do equilíbrio, que é incessante, ela organiza esse sistema ciclônico, né? E a gente tem essa expectativa, sim. Camila, um grande abraço, né? Bom também receber uma pergunta sua, né? Camila, sem dúvida, os ciclones explosivos, eles estão me sugerindo, nós estamos entendendo que o fortalecimento das correntes de jato, influenciada por um SAM, em alguns casos, o SAM inclusive sendo negativo, a extensão de gelo marinho e essa intensa e rápida provocação de ar frio de Weddell com ar quente tropical tem favorecido a formação do ciclone ou sustentado esse
ciclones ainda nessa região e, quem sabe, aumentar a sua intensidade e talvez até a sua quantidade. Nós não observamos tendência do aumento de quantidade, mas observamos a estabilização deles com tendência da intensidade. Outros trabalhos mostram a possibilidade que essa região ciclogenética natural ainda se permanecer como um corredor. Um trabalho científico sobre extremo de temperatura monitorado no Polo Sul nos últimos 2, 3 anos mostra uma conexão entre o Índico, o Pacífico e a América do Sul, mudando um padrão de teleconexão entre o Mar de Weddell e a região sul do Brasil, como a gente já tinha observado, inclusive, no meu trabalho de tese. Esse corredor pode ter tanto um mecanismo para o trópico quanto para a região polar. E eu realmente arrisco explorar bastante isso, porque eu acredito que vai fortalecer esses eventos. Considerando que os ciclones de latitude média alta estão mais ao sul, causando também bastante efeito. Aliás, é quase 3, 4, 5 ciclones bomba ao mês no interior, na volta da Antártica, algo bastante interessante de se estudar, né, quando a gente está por lá. Acho que respondi. Então, professora, a gente agradece muito a sua disponibilidade, né? Agradecemos muito a audiência de todos que acompanharam, né? Chegou a ter 160 pessoas assistindo, muita gente ainda permanece conosco aqui. Tem algumas pessoas que mandaram perguntas ali, mas a gente não vai ter condições de responder tudo no chat. Então eu passo a palavra para o Elcio, que é o responsável pelo Clima Info. Seu áudio. Sim. Francisco, eu não tenho como agradecer essa brilhante aula que você deu. E escuta, é o melhor respondedor de perguntas que eu já encontrei. E tem um fôlego. Que fôlego. Francisco, muito obrigado mesmo. Acho que aprendemos muito nessa tarde, acho que temos muito mais a aprender. Tem muita gente que se manifestou no chat, inclusive o Cláudio Anjo, jornalista do AC, querendo mais. Quer dizer, eu acho que estamos abertos a organizar mais entendimento, mais eventos onde a gente possa divulgar o seu trabalho, o trabalho da sua equipe. Estamos sempre abertos a isso, Francisco. E tem uma última pergunta que eu quero fazer para você, que o Carlos Vitor me mandou. Mandou aqui, a pergunta é o seguinte: a sua apresentação é possível disponibilizar para as pessoas que pediram? Sim, é pública. A minha esposa e a minha mãe me fizeram uma pergunta ontem: mas tu já deu tantas palestras, por que tu está tão nervoso, né? Eu disse: não, a minha ideia é tornar a apresentação pública, e eu também estou vivendo esse mundo diferente, que é conversar com o público e a gente não vê o público, né? Então isso gera um frio na barriga, né? Eu sempre digo para os meus alunos: eu tenho frio na barriga toda vez que eu entro em sala de aula. Passou alguns minutos, relaxo e vai bem, né? E a apresentação, ela é pública. Eu acho que eu posso depois passar para vocês a apresentação, e o Clima Info dá o encaminhamento correto para ela, né? Eu fui bastante meticuloso em deixar todas as citações, todo o material que eu usei, os artigos que eu estou citando também estão linkados ali como fonte oficial de consulta, né? A informação é pública, sem dúvida eu entendo que ela é pública. E também tem uma questão que tem vários estudos super novos que foram recentemente apresentados pelos mestrandos, né? Mestres agora, e que não deu para explicar também, né, professor? De repente, podemos pensar uma outra edição, porque tem muitas coisas interessantes, né? A gente vai seguir em contato com esses, com certeza a gente organiza. Bom, então eu na verdade, tem várias pessoas aqui que estão querendo ficar, mas estão precisando sair. Então, antes que as pessoas entrem em pânico, vamos fechar, né? Muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Silvia. Eu estou muito honrado com a presença de vocês, Francisco, e cada vez que eu te encontro, eu fico mais bem impressionado com você, com a sua solidariedade, com o seu engajamento, com a sua ciência. Muito, muito obrigado mesmo. Então,
Eu que agradeço, Silvia, Edélcio, é uma honra, né, um privilégio poder estar com vocês. Sigo estudando, sigo seguindo os mestres para fazer o melhor possível, não é fácil, mas a mudança do clima é um tema bastante cativante e excepcionalmente necessário para as futuras gerações, né? Então, acho que isso vai ser um legado muito importante, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista humano, social, que nós, né, podemos deixar geógrafos, climatologistas, meteorologistas no melhor entendimento e enfrentamento da crise climática. Perfeito, professor. Obrigado. Boa tarde, gente. Bom, e até a próxima. Até mais. Até mais. Um grande abraço.